Vendam suas bikes e corram para os montes. O mundo parou hoje de madrugada. E não foi por causa de um novo lançamento de bike, nem por causa de uma grande prova de ciclismo. Foi por causa de um ataque que pode mudar o rumo da história. Hoje, a gente vai desviar um pouco da trilha habitual. Não vamos falar de marchas, terrenos ou aerodinâmica perfeita. Vamos falar de algo que, nesse exato momento, está sacudindo o mundo e nos faz questionar sobre o futuro, a possibilidade de uma terceira guerra mundial. A semente do caos, onde estamos agora. Na madrugada de ontem, um anúncio feito por Donald Trump em suas redes sociais reverberou pelo planeta. Os Estados Unidos teriam atacado 3 usinas de enriquecimento de urânio no Irã. Uma ação que ele classificou como bem-sucedida e que, segundo as primeiras notícias, foi reportada também pela imprensa iraniana. O Irã, por sua vez, já se manifestou, embora minimizando os danos, mas com o tom de que irá responder. A tensão é palpável, o ar cheira incerteza. E para nós, amantes da liberdade sobre 2 rodas, a pergunta que ecoa é: vendam suas bikes e corram para os montes? E talvez mais importante que isso, se você soubesse que amanhã pode começar a terceira guerra mundial, o que você faria hoje? Estaria preocupado com upgrades de grupos? Ou abraçaria quem você ama? Sairia para pedalar sem olhar para o relógio, para o GPS e para as métricas? Ecos do passado, lições da história. Para entender a possibilidade do correr para os montes, precisamos olhar para trás. Como começaram as grandes guerras que moldaram nossa história? A Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra, não irrompeu de um único evento cataclísmico, mas de uma complexa teia de tensões pré-existentes. A Europa, no início do século XX, era um barril de pólvora com diversos pavios prontos para acender. Uma corrida armamentista frenética, especialmente naval, um intrincado sistema de alianças secretas e militares que transformavam qualquer conflito regional em uma potencial guerra continental, como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, e o fervor do nacionalismo exacerbado que acirrava disputas territoriais e étnicas, especialmente nos Balcãs. O estopim, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo em 1914, foi o que acendeu o pavio, mas a explosão só foi possível porque as condições já estavam maduras para a guerra. Foi uma guerra de falhas diplomáticas e um otimismo genuíno de que seria rápida e gloriosa. A Segunda Guerra Mundial, por sua vez, foi o resultado direto das cicatrizes não curadas da primeira e o surgimento de ideologias totalitárias e expansionistas. O Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial, impôs condições punitivas à Alemanha, gerando ressentimento profundo. Isso abriu caminho para a ascensão de regimes como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, que pregavam a superioridade racial e a expansão territorial e a anulação das liberdades individuais. A política de apaziguamento adotada por potências ocidentais que cederam a atos de agressão como a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia apenas encorajou o expansionismo. A invasão da Polônia em 1939 foi a linha final. Esta guerra não foi acidental, foi o resultado de uma agressão planejada e uma série de falhas coletivas em detê-las a tempo. Em ambos os casos, a guerra não foi um evento isolado, mas o clímax de uma série de eventos, escolhas e falhas diplomáticas. E hoje vemos um cenário que, em alguns aspectos, nos remete a esses tempos. A Guerra Fria, quando o mundo chegou perto do abismo e recuou. Mas é impossível falar da ameaça da Terceira Guerra Mundial sem lembrar do maior período de tensão militar e ideológica da história recente, a Guerra Fria. Em 1947 até 1991, o mundo viveu num estado de tensão permanente entre 2 superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Uma disputa que ia muito além das fronteiras territoriais. Era uma batalha ideológica entre capitalismo e comunismo, democracia liberal versus regime autoritário. Durante mais de 4 décadas, o planeta viveu sob um constante medo de confronto nuclear. O arsenal atômico cresceu de forma absurda.
as duas nações acumularam ogivas suficientes para destruir a Terra diversas vezes. O mundo chegou perigosamente perto do abismo em vários momentos, mas talvez o mais simbólico tenha sido a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. Naquele outubro, os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava instalando mísseis nucleares em Cuba, a apenas 150 quilômetros da costa da Flórida. O presidente John Kennedy respondeu com um bloqueio naval, exigindo a retirada dos mísseis. O mundo segurou a respiração por 13 dias. A qualquer momento, uma decisão mal calculada, uma ordem mal interpretada e as bombas poderiam começar a cair. E o que é que evitou a Terceira Guerra naquela época? O diálogo, a diplomacia, a capacidade, mesmo em meio ao medo e à tensão, de que líderes enxergassem que ninguém ganharia numa guerra nuclear. Houve concessões em ambos os lados. Os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e, secretamente, os Estados Unidos prometeram remover seus mísseis da Turquia meses depois. Essa foi apenas uma das muitas vezes em que o mundo esteve à beira do abismo e recuou. A Guerra Fria nos deixa uma lição importante. Às vezes, a guerra só não acontece porque o custo da destruição é tão alto que todos preferem recuar. Mas a tensão, o medo e a imprevisibilidade, esses sempre estiveram presentes. A nova ordem e o risco de colisão. Existe uma terceira guerra mundial? O que estamos presenciando agora é um novo capítulo das tensões geopolíticas. O Oriente Médio, uma região historicamente complexa, se torna o epicentro de uma escalada. Os ataques às usinas nucleares do Irã, por mais que Trump os classifique como bem-sucedidos, são um ponto de inflexão. O programa nuclear iraniano sempre foi uma fonte de controvérsia. O Irã alega que sua finalidade é puramente pacífica para a geração de energia e uso medicinal. No entanto, a capacidade de enriquecer urânio em altos níveis gera sérias preocupações sobre a possibilidade de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos e Israel veem essa capacidade como uma ameaça existencial à segurança regional e global. A retórica entre Irã e Israel é de longa data e extremamente acirrada, com acusações mútuas de desestabilização. Israel, por sua vez, já realizou ataques e operações clandestinas contra o programa nuclear iraniano. A entrada direta e declarada dos Estados Unidos nesse conflito com ataques a instalações iranianas anunciada por Trump altera drasticamente a dinâmica da região. A grande preocupação reside na imprevisibilidade e no potencial do efeito dominó. Como outras potências nucleares e membros do Conselho de Segurança da ONU, como Rússia e China, reagirão a essa escalada. As declarações da ONU já expressaram alarme e os apelos por moderação se multiplicam. O perigo não é apenas guerra entre os envolvidos diretos, mas a possibilidade de que o conflito se expanda, arrastando outras nações para um cenário de caos que poderia, de fato, culminar em uma terceira guerra mundial. A diferença crucial hoje, em comparação com as guerras passadas, é a existência de armas nucleares. Um conflito em larga escala com armas nucleares teria consequências inimagináveis para a vida como conhecemos. Isso serve como um freio para muitos líderes, mas não elimina o risco de erro de cálculo, escalada acidental ou ação de um ator desesperado. A linha entre a escalada controlada e o desastre é totalmente tênue. Portanto, a possibilidade de uma terceira guerra mundial, embora assustadora, não pode ser descartada. É um risco real que se agrava a cada nova escalada militar. Bike e filosofia, a resiliência humana. Então, voltando à nossa pergunta inicial, vendam suas bikes e corram para os montes? Talvez não literalmente, mas a metáfora nos convida à reflexão. Correr para os montes significa buscar refúgio, não apenas físico, mas também mental. Significa se reconectar com o que é essencial. Nós, do Bike Filosofia, acreditamos na resiliência humana. Acreditamos na capacidade de encontrar propósito e paz, mesmo diante da adversidade. A bike, para muitos de nós, é mais do que um meio de transporte ou um esporte. É uma ferramenta para introspecção, para a liberdade, para a conexão com a natureza e com nós mesmos. E talvez esse seja o grande ponto. Quando tudo parece desabar, quando o mundo lá fora grita por guerra, quando as notícias te sufocam com medo, talvez a resposta seja simples: respirar fundo,
montar na bike e pedalar, nem que seja só por alguns minutos, só para sentir o vento, só para lembrar que ainda existe vida e sentido aqui e agora. Em tempos de incerteza, a bicicleta pode ser um símbolo da nossa capacidade de seguir em frente, de pedalar, mesmo que a trilha seja árdua e o horizonte incerto. É um lembrete de que, apesar dos conflitos externos, a busca por sentido e por uma vida plena continua. A guerra é uma tragédia, e a possibilidade de uma terceira guerra mundial nos força a confrontar a fragilidade da paz, mas também nos convida a valorizar cada momento, cada pedalada, cada pôr do sol. No fim das contas, a vida é como uma subida que a gente encara sem saber o que tem depois da curva. Pode ser um mirante, ou pode ser mais subida, mas uma coisa é certa: ficar parado não é opção. Que possamos juntos pedalar em direção ao futuro de paz, mesmo que o caminho seja íngreme. A gente se vê na trilha, nas estradas, e que a sabedoria nos guie e que o mundo clame por paz.